Boa noite, meus amores, boa noite a todo mundo. Eu sou Paloma Nobre, eu venho do projeto Gororoba, que é um projeto voltado para mulheres transexuais, travestis e homens trans. Foi um projeto idealizado pelo Carlos Normando e Eloá Mata, um projeto maravilhoso, de abrir portas para a gente, mulheres trans, que é tão difícil a gente conseguir entrar no mercado de trabalho. Na culinária, seja qualquer área. Na gastronomia, então. E o preconceito sempre existe. Uma mulher negra como eu, transexual. Foi muito difícil para conseguir entrar nesse mercado, mas com muita força de vontade e luta e projetos maravilhosos que a gente tem aqui na nossa cidade, né? BH é aquela coisa assim acolhedora, acolhe, protege, cuida, e eu sou aqui uma prova viva de que é um projeto que dá certo, e nossos projetos, a maioria, todos, dão certo sim. E hoje eu estou de frente na cozinha, que é no Ufubá, no Mercado Novo, junto com o chefe Simvaldo Espírito Santo. Estou ali há 2 anos, sou a cozinheira-chefe, estou à frente há 2 anos ali com ele. E vou apresentar, padre, por favor, te dou a palavra. Então, já começa comigo. Eu primeiro agradeço o convite, né, uma oportunidade de partilhar um pouco, e eu informo que, de fato, eu tenho esse compromisso de socorrer uma situação de saúde, mas quero ficar o máximo tempo possível. Eu acredito que fui convidado justamente pelo trabalho que desenvolvo. Eu sou nascido aqui em Belo Horizonte, sou filho de pai negro e mãe branca, e sempre, desde criança, me perguntei qual era o meu lugar nessa cidade, né, querendo entender. Eu sou da zona leste, do bairro Veracruz, e minha mãe, que é branca, quando se preparava para sair, quando ela vinha ao centro da cidade, ela não dizia que vinha ao centro, ela dizia: eu vou à cidade. Sim. Eu vou à cidade. Isso aí marcou a minha infância, e só depois que eu fui tentar entender o sinal que ela estava deixando, né, que de fato se tornou meu objeto de pesquisa, de estudo, entender que essa cidade foi então construída para colocar para fora os negros que construíram essa cidade, né? E eu sou exatamente o resultado disso, né? De pai negro e mãe branca. E no meu estudo, eu ajudei a organizar um museu aqui em Belo Horizonte, que se chama Muquifo, Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, que agora se tornou também apoiador de um projeto que se chama Projeto Negricidade. E quando fizeram contato e me convidaram, eu falei assim: olha, falar de gastronomia é uma coisa que todo mundo gosta de falar, né? E eu acho que é possível juntar essa história que eu pesquiso, que é a história de Belo Horizonte, com um grupo específico que eu acompanho há 25 anos, que é um grupo de mulheres que vivem exatamente muito próximo daqui, que é na Vila Estrela. Basta subir uma dessas ruas aqui de trás, que vai chegar a menos de 700 metros, vai chegar na Vila Estrela, encontrar o aglomerado Santa Lúcia, uma das favelas de Belo Horizonte. Né? Para a Pris, que não conhece bem a Belo Horizonte, talvez, é uma das favelas de Belo Horizonte, o aglomerado Santa Lúcia. E aí, quando eu cheguei nessa comunidade, no ano 2000, eu encontrei um grupo de mulheres, aí eu já estou acelerando para poder dar a deixa para alguém que tiver curiosidade de entender um pouco melhor essa história. Eu encontrei um grupo de mulheres que narrou para mim que elas foram quase expulsas de um espaço que era um pequeno barracão, a pedido da Arquidiocese de Belo Horizonte, através de um bispo auxiliar, na época um bispo alemão, Dom Werner, falecido já. Ele chega para esse grupo de mulheres e pede para elas deixarem esse lugar, porque pertencia à paróquia vizinha, tenta colocá-las para fora. Elas resistem e permanecem nesse lugar, e aí elas conseguem construir uma igreja, né, que está aqui a 700 metros, Capela Maria Estrela da Manhã. Mas o que me faz estar aqui e me sentir bem nessa conversa é que tudo girou desse grupo de mulheres, né, da Vila Estrela, foi em torno do fogão, em torno de um chá que elas produzem, que elas preparam, que hoje tem o nome de Chá da Dona Jovem, né, Chá da Dona Jovem. Uma delas se chama Jovenira Alves Pires, e ela, então, para acolher as pessoas, ela preparava algum café, um suco, uma sopa, mas o chá era bem tradicional para elas já. Eu cheguei e encontrei esse chá organizado, isso há 20 anos atrás, né? 21 anos atrás, e me interessei por esse chá, e para entender a história delas, e por que aquela cozinha era tão importante. Já no pequeno barracão, e todo o processo de demolição do barracão, que elas mesmas solicitaram, e para a construção de um novo templo. E aí eu vou ter que acelerar, quer dizer que a história delas era muito semelhante à história própria de Belo Horizonte, que é formada também no final do século XIX, 1894,
chega no Curral del Rei, que é a cidade que havia antes dessa atual cidade que nós conhecemos, havia o Curral del Rei, né? Que na época já se referia como Arraial do Belo Horizonte, né? A partir de 94, a partir da proclamação da República. Então aí eles começam a chamar Arraial do Belo Horizonte, e havia toda uma cidade colonial que é totalmente demolida a pedido da Comissão Construtora, né? A Comissão Construtora da nova capital decide demolir todo o arraial e colocar para fora os habitantes dessa cidade colonial, desse espaço todo colonial. Isso acontece muito rápido, né? Ao longo de 4, 5 anos, eles conseguem demolir totalmente o Curral del Rei, né? O antigo Curral del Rei, e edificar uma nova cidade. E colocando para fora, por intenção do próprio engenheiro construtor, que era Arão Reis, né? Ele informa que os habitantes do arraial, deveriam ir para fora da cidade. Então, nossa cidade, ela nasce desse desejo de colocar para fora os habitantes da antiga povoação, né? Daqui, povoamento. E é isso que acontece. E dessa parte, uma parte dessa população, 2/3 de negros, 1/3 de brancos, todos colocados para fora, para acolher os brancos que vinham da Europa, né, principalmente a partir da década de 20, para ocupar essa nova cidade, que era o projeto eugenista e higienista, que era quanto mais branco, melhor, quanto mais preto, pior. Né? Então, colocar para fora os pretos para dar lugar para os brancos ocuparem essa cidade. E esse projeto é vencedor, ele alcança o seu objetivo. Nós estamos exatamente aqui na Avenida do Contorno, né? Mas nós estamos do lado de fora, nós estamos na periferia, porque a cidade idealizada era o interior da Avenida do Contorno, que é exatamente a esquina do lado de lá, que era a cidade planejada de Belo Horizonte, pensada para 300 mil habitantes. Hoje, a cidade toda é ocupada por quase 3 milhões de habitantes, né? E, exatamente, o projeto ele alcança o seu objetivo, que atualmente, né, dados de pesquisa, do último estatística do IBGE, apenas 2% dos habitantes do interior da Avenida do Contorno se declaram negros, 98% de não negros. Né? Então, ficou caracterizado, está provado estatisticamente, que é uma cidade construída por negros para brancos. Né? Então, os negros ocupam essa cidade debaixo dos viadutos, né, no trabalho, né, circulam pela cidade, mas não residem no interior da Avenida do Contorno, que foi pensada para brancos. E, para ligar com a história desse grupo de mulheres, havia, então, no interior dessa avenida, dessa cidade, né, havia, do Curral del Rei, uma capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário. E os negros que tinham vínculo com essa devoção a Nossa Senhora do Rosário, que ligados ao congado, às manifestações ligadas à cultura e à religião africana, de matriz africana, se reuniam em torno desse Largo do Rosário, que também está muito próximo daqui, basta descer a Rua da Bahia, no cruzamento com a Rua dos Timbiras, exatamente Bahia com Timbiras, tem a Igreja de Lourdes, na Rua da Bahia, um pouco abaixo, poucos metros abaixo, havia ali, então, uma capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário, que foi demolida em 1897, início de 1898. E havia um cemitério, e a Comissão Construtora não dá conta disso e deixa para trás, então, os corpos negros e também de brancos, que também eram sepultados ali no Largo do Rosário. Nós, atualmente, para subir a Rua da Bahia, nós passamos sobre esses corpos, né, de negros que foram deixados para trás. Né? E esse grupo de mulheres é já outra história, muito inicia em 1910, quando chega a primeira família na Vila Estrela, de negros, obviamente, para ocupar a parte externa da cidade, e elas se reúnem em torno desse chá, e ao longo de anos elas produzem esse chá. Por isso que eu acho que eu estou muito bem aqui nesse lugar, né, falando de chá. Né? E em torno desse fogão, elas conseguiram resistir, né, ao mesmo desejo da própria igreja de colocá-las para fora. Elas permanecem ali e conseguem finalmente edificar um templo, né, que é o templo que atualmente acolhe, inclusive, o museu. O museu que eu sou diretor é ao lado dessa capela. Né. E para concluir então um pouco essa história, essa tempestade de ideias, eu quero apenas afirmar que essa população negra que foi colocada para fora da cidade agora deseja voltar. Uma cidade que foi pensada para iguais, brancos, agora vai se tornar diversa, porque nós, negros e negras, né, vamos voltar e vamos reocupar os nossos espaços. Né? Então, é dizer que aguarde que nós vamos voltar, fazendo o nosso chá, com toda essa paciência histórica, reconstruir os caminhos, né, redescobrir o que foi sepultado debaixo da cidade dos brancos, fazer um trabalho arqueológico,
para trazer para cima essas histórias que foram esquecidas. E o chá, que eu queria tanto poder mostrar, o chá da Dona Jovem é um lugar de encontro e que agora nós fizemos a proposta que a cidade possa acolher esse momento, né? Ele acontece toda terça à noite e todo sábado à noite, né? Que ele possa ser acolhido como experiência imaterial, né? Patrimônio imaterial da cidade de Belo Horizonte, por fazer parte desse grupo de mulheres que resistiu e que resiste, né? Pelo seu direito de permanecer na cidade. E a gente está cada vez mais presente, se Sim. fazendo presente nos projetos, na cidade toda e tomando o nosso lugar. Sim, Porque verdade. negro tem, a gente tem o nosso lugar. Vou passar a palavra para a Prince, se apresentar e falar. Sim. Boa noite a todos. Olha, Meu nome é Princess Cambelo, sou da República Democrática do Congo. Já peço desculpa por o meu português, meu sotaque, eu puxo muito forte e às vezes pode acontecer eu esquecer algumas palavras. Eu espero que minha colega me ajude, caso acontecer esquecimento de alguma palavra, tranquilo. me ajudar com isso também. Sim. Então, meu nome é Princess Cambilo, eu nasci na República Democrática do Congo, cresci lá, e eu vim aqui para estudar, para fazer a faculdade, Então, na minha chegada aqui, comecei a faculdade de Publicidade e Propaganda, porque já minha mãe trabalhava com comida, ela fazia buffet de casamento tradicional, lá no Congo. Então, eu já ajudava ela, mas eu percebia que faltava um pouquinho mais de marketing, de publicidade, para dar mais visibilidade a ela, já que o trabalho dela eu achava tão lindo, tão incrível, né? A gente gosta. E eu quis fazer esse curso, né? Também para meus sonhos também pessoais. Então, comecei o curso e nessa trajetória, aqui em Belo Horizonte, descobri a cidade, descobri o povo e também nessa descoberta percebi que aqui, né, teve a maior parte, uma grande parte do povo daqui são de raízes africanas, né? E nesse tempo eu também procurava comida aqui, né, para poder me lembrar também Da sua terra. da minha terra, Sim. de poder, né, me sentir mais à vontade, porque sentia muita falta da minha terra. Queria também pedir uma comida, né, para eu comer, que me sentia à vontade e tal. Mas nessa trajetória, inicialmente, eu não estava reconhecendo a culinária africana aqui em Minas Gerais, não estava reconhecendo, né? Foi aos poucos que comecei a perceber que eu vi como se chama, o quiabo, eu vi Frango com quiabo. frango com quiabo, a feijoada, que me lembrou muito da nossa culinária, os acarajé, né? Um pouquinho o tropeiro, que tem algumas mudanças, mas é o tropeiro mesmo, né? Que a gente comia. E já que eu tive experiência com a culinária lá no Congo, eu também quis trazer, né, nossa culinária aqui em Minas Gerais, já que não encontrava também restaurante africano em BH, eu queria trazer mesmo a originalidade, né, do jeito que a gente cozinha, né, para poder também compartilhar com o povo de origem africana e os outros também, para poder descobrir e saborear também com a gente, né? E foi assim que eu já tive a ideia de poder montar o restaurante, mas com o financiamento e tudo isso, eu não consegui montar no prazo que eu queria. E dentro da pandemia, me toquei na ideia de começar pelo menos com delivery de comida africana. Aí, por aí, a gente vai vendo também se o povo vai aceitar a comida, se vão gostar, como que vai ser aceito na sociedade mineira para poder ir mais para frente. Quando abrimos o restaurante, junto com minhas companheiras também que gostam da culinária,
a gente ficou surpreendido pela recepção, né, da nossa culinária. O povo pedia muito, gostava da comida. Assim, a gente teve muitos elogios e a gente ficou muito surpreendidos, né? Porque a gente também teve receio de poder mostrar todo o lado da culinária africana e não ter preconceitos. Aceitação, né? né? Aceitação, essas coisas. E até hoje acontece que alguns pratos a gente não quer lançar, porque a gente não sabe como que vai ser aceito na sociedade. Tipo, um exemplo, tem um prato lá que chama possé, que são larvas brancas, né? Que são larvas brancas de palmeira. Aí a gente gosta. E nossa culinária a gente gosta muito. Mas aqui eu nunca vi. Em nenhum momento, não sei se tem algum lugar que eu não conheço. Eu nunca vi. Se fazer uma adaptação mineira no prato, vai ser aceito. Mineiro gosta. Não é verdade? Sim. Sim. No norte Então, se eu come. nunca vi. A gente nunca viu. E a gente tem esse receio de poder lançar esse prato. As pessoas acharam nojento, não sabe? E talvez, como falar, começar a, tipo, duvidar mesmo dos outros pratos que eles já gostaram, começaram a achar que talvez será que é uma parte daquela larva que eles estavam cozinhando. Talvez não duvidar, né? Talvez entrou, até mesmo se confundir, não exatamente, entender o prato, né? Exatamente, se confundir. Sim. Então foi, né? E a gente abriu o restaurante e estamos na luta, tentando progredir e eu consegui convencer as meninas para a gente não ter esse receio e a gente tem como que se impor nossa culinária, porque é nossa, a gente gosta, é nosso lugar de crescimento, né? Não podemos viver só dependendo do que as outras pessoas acham que tem que ser aceito na sociedade. Verdade. Nós também devemos criar nosso espaço. Sim. E se alguém gosta, tudo bem. Se não gostar também, não tem problema. E o amor a gente coloca em tudo que a gente faz, né? Exatamente. A gente espera a aceitação, o amor está ali. Verdade. Vamos falar, amore? Vou falar com Kelma. Sou eu? Tá linda. Boa noite a todos, a todas e a todes. Eu sou Kelma Zenaide, culinarista, umbandista, lésbica. Trabalho com culinária afro-brasileira, afetiva, com foco no protagonismo da mulher negra cozinheira. Eu sou nascida em Contagem, como o padre Mauro disse, né? Por várias vezes eu vim para a cidade, porque é assim que a gente se denomina. Há pouco tempo eu descobri que eu sou também remanescente quilombola, que meu avô era remanescente quilombola, do Quilombo de Pinhões. E eu comecei a cozinhar no quintal de casa, ali no fogão a lenha, exatamente com o meu avô, que era funcionário de uma metalúrgica, né, da Belgo Mineira, que fundou na região de Contagem e trouxe de João Molevade de Pinhões esses indivíduos para construir um bairro, que era o bairro onde eu nasci, o bairro Santa Cruz. Então, ele foi constituído a partir do momento que a Belgo Mineira se colocou dentro da cidade de Contagem. E, a partir daí, é isso, né? A cidade cresce e algumas famílias vão perdendo um pouco das tradições. Mas a minha família, durante muitos anos, ainda a gente cozinha no fogão a lenha. E como nós moramos em um quintal meu avô fez questão de construir casas e os filhos estivessem todos próximos, como se fosse um pequeno quilombo, eu chamava lá de terreiro. Então, chega ao final de semana, todas as pessoas se reuniam numa parte central, cada um levava um prato ou levava um pedaço de carne, alguma coisa, para fazermos a comida juntos, ali no fogão a lenha. Então, assim, meu avô chegava do trabalho e eu, como neta mais velha, sempre me aproximava dele para ajudá-lo com as coisas ali, a tirar o sapato, a pegar a marmita, porque ele sempre trazia um pedaço de bife dentro da marmita para mim, ele trazia um resto de comida do almoço dele para mim, e a gente tinha uma ligação muito forte. Ele sempre chegava, pegava o pilão, colocava o pilão entre as pernas, pegava uma cebola roxa, pimenta, sal e alho, e ele que preparava todas as carnes da casa.
ficava por conta dele. Acendia o fogão a lenha, eu ajudava ali, disse eu, né, com 3 anos de idade, imagina criança, né, mais atrapalhava do que ajudava. Ajudava ali a descascar as cebolas e ele pilava aquilo e ia temperar a carne, para se comer no outro dia, né, porque aí ligava o fogão, cozinhava a costela de boi e ela ficava ali lentamente cozinhando na panela de ferro por cerca de 13 horas, mais ou menos. E a primeira coisa que ele fazia antes dessa carne estar pronta era pegar um prato de ágata, a gente fala prato esmaltado, né? Um prato esmaltado, forrar o fundo com farinha de mandioca e tirar aquele primeiro caldo da carne, da costela de boi e colocar por cima e sentávamos nós dois e comíamos o mesmo prato. Né? Então, assim, é a partir dessa imagem que eu constituo a minha culinária, né? Dessa imagem e também da imagem dele cozinhando um coração de boi e recheando com toucinho fumeiro, que não tinha bacon, né? Naquela época, não tinha, anos 70, não tinha bacon. Ele recheando o coração com toucinho fumeiro. Então, eu criei uma grande paixão pela culinária e o meu pai e a minha mãe tiveram comércio. O meu pai era pintor de parede, minha mãe era do lar, mas meu pai sempre trabalhou em botequim e a minha mãe, em alguns momentos que era necessário, ela também dava uma força lá no trabalho dele, até que, em um certo momento, a gente teve nosso próprio negócio. E eu considero essa herança, assim, eu falo que eu herdei da minha mãe o lado empreendedor. Meu pai era um comerciante e minha mãe era empreendedora. E eu herdei dela esse lado empreendedor, que é esse lado da pessoa que vislumbra, né? Que se maravilha, que acredita e que quer crescer cada vez mais. Tem outros objetivos. E aí chegou um certo momento da minha vida que também dentro desse comércio da minha família, ele não me dava mais brilho nos olhos. Né? E eu ficava sempre me questionando, e eu frequentei muito essa região aqui na adolescência, e eu ficava questionando o quanto de restaurantes de origem europeia, e depois começou a vir os japoneses, chineses também, né? E eu ficava assim, gente, que coisa mais engraçada, né? As pessoas vão nas festas no fundo de quintal da minha casa e sempre elogiam nossa comida. E a gente sai para os restaurantes, onde falam que são os restaurantes bons de Belo Horizonte, e a gente não tem nenhuma referência daquela culinária que se faz no fundo do quintal da minha casa. Eu falei assim, poxa, bom, tudo bem. Em um certo momento, eu resolvi abrir mão de tudo, do comércio que eu tinha, que eu fui herdado da minha mãe, e fui fazer a universidade. Como boa parte de nós, né, negros, a gente entra na universidade um pouco após a idade que a maioria das pessoas não negras entram, né? Então, eu fui fazer graduação aos 30 anos, quando eu ingressei na graduação. E eu falei assim, eu preciso desse momento para minha autoestima levantar. Porque era fundamental para mim, porque nesse período a minha mãe falece, e justamente uma das coisas que a gente conversava muito era a possibilidade de poder estudar para conseguir ascensão. Então, eu entro para a universidade aos 30 anos, e logo após a graduação, eu me especializo em literatura africana e afro-brasileira. A partir do momento que a literatura africana e afro-brasileira entra na minha vida, eu consigo perceber e consigo traçar algo diferente para o meu empreendedorismo. Eu falo, pronto, eu sou capaz de fazer isso. Aí surge a minha empresa, que é hoje a Quituto Gourmet, que trabalha com o resgate dessa culinária afetiva, principalmente o que eu aprendi no fundo do meu quintal. E o mais engraçado eu fico ouvindo o Prince dizer das coisas que ela sente falta aqui no Brasil, né, que é a comida, porque a comida ela nos abraça, né, ela nos deixa mais confortáveis, né, nos deixa mais confortáveis. Dessa necessidade, eu comecei a ver, a partir do momento que eu consigo ter uma proximidade maior com os meus ancestrais, eu consigo perceber que eu deveria realmente fazer algo para que o meu povo pudesse ter a sua visibilidade, principalmente que essa mulher, né, porque nós somos colocadas sempre no fundo das cozinhas como mão de obra barata, que eu precisava fazer algo aonde o nosso protagonismo, pudesse vir à tona. E eu comecei a criar pratos de forma...
é intuitiva mesmo, por osmose, né? As coisas começaram a surgir na minha vida, assim, elementos, ingredientes que eu não conhecia e que eu comecei a construir pratos através deles. Como eu tenho uma food combi, trabalhando na rua nos vários eventos de Belo Horizonte, algumas pessoas de origem africana, vindas de alguns países do continente africano, começaram a se aproximar e falar, mas isso parece muito com o que a gente faz lá. Só que a gente muda esse elemento, faz isso daquele outro jeito, mas o angu que você faz é da mesma forma, que é sem tempero. Né, alguns de nós temperamos, mas eu faço sem tempero. E eu fui vendo essa proximidade que eu tinha, cada vez mais ancestralidade, gritando comigo. E eu fui enveredando por esse caminho, até que esse ano eu resolvi, falei assim, poxa, eu preciso saber mais, um pouco mais de mim. E resolvi fazer o teste de DNA. E o primeiro prato que eu criei, assim, que realmente fez sucesso, foi um prato denominado angu de mina, que ele é feito de angu de moinho d'água, fubá de moinho d'água, coração de boi, suã e legumes, vários legumes. E aí eu quis colocar esse nome para homenagear o povo que veio da Costa da Mina. Eu falei assim, cara, eu preciso homenagear esse povo que chegou, foi escravizar, tão sofrido, né? Boa parte dele veio para Minas, Salvador e tal. Eu vou colocar esse nome para homenagear o povo. E quando chega o meu exame de DNA, eu tenso para olhar assim, aí vem 94% de descendência africana. Eu falei assim, nossa, que felicidade. E a primeira coisa que eu vejo, eu sou da Costa da Mina. E foi algo assim, eu caí em prantos, assim, falei assim, é isso. Tava Não dá no para chamado, gente, né? não dá para gente abrir mão do que a gente é, né? E é por isso que eu me apresento dessa forma, como bandista, mulher lésbica, porque essa identidade sou eu. Eu carrego isso tudo. Eu não tenho como ser a mulher preta culinarista que sou, se eu ignorar cada fator desse, cada momento dessa minha trajetória de vida. É a nossa essência também, né? É É a a nossa nossa essência. Vamos lá, lindeza. Vamos lá. falar com Tainá Moura. Eita, linda, essa jovem cozinheira. Bom, meu nome é Tainá Moura. Eu sou chefe de cozinha hoje do A Wine Experience, mas eu comecei no tanque, onde muitos começam na cozinha, né? E ali eu via sempre os chefes de cozinha passando, gritando com funcionários, xingando. Tinha um que eu trabalhei com ele quando eu comecei na cozinha, que ele jogava prato nos funcionários. O cara errava e ele lá jogava. Que merda é essa? E eu ficava super assustada de ver naquilo ali, mas lá no tanque. Falei, um dia eu vou chegar nesse lugar aí, mas não vou fazer isso, não. E aí eu comecei a me apaixonar por doces, sobremesas. Comecei na cozinha no Estádio Mineirão, né, que é assim referência para a gente aqui de Belo Horizonte, onde as pessoas vão ali para poder ver show, ver jogo, mas o foco não é a comida. Então, eu ali no tanque, eu via muita comida sendo desperdiçada, sabe? Eu via as coisas voltando, porque as pessoas tocavam, mas não gostavam e jogavam coisa muito fora. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre as nossas origens, sobre os nossos pratos mineiros, e aí a gente vai descobrindo que os nossos pratos têm muita descendência africana, né? Como a feijoada, como o tropeiro, como ela acabou de dizer. E eu fui estudando cada vez mais. Minha avó cozinheira, eu chegava em casa e falava, vó, eu quero aprender a fazer esses pratos aí. E nisso eu tinha 16 anos trabalhando no tanque. E fui cada vez mais procurando conhecer sobre a cozinha. Até que chegou no momento que eu resolvi me inscrever no curso, eu ia fazer eventos, porque eu gostava daquele agito, né, de pessoas, receber pessoas, acho que como todo mineiro gosta disso. E aí o professor do curso falou assim, olha, por que você não tenta gastronomia? Falei, gastronomia, será? Quando eu cheguei com essa de gastronomia em casa, minha mãe falou, filha, o que você quiser, eu estou feliz, estou com você. E meu pai falou, você vai estudar para ficar esquentando a barriga no fogão. Eu acho que muitos escutam isso, né? E eu falei, eu vou estudar para isso. E aí comecei a fazer o curso de gastronomia. Nesse momento eu ainda estava no Estádio Mineirão. E tive a oportunidade de passar por confeiteira, cozinheira e chefiar a cozinha do Mineirão. Então, enquanto eu estudava gastronomia, eu consegui essa vaga para poder chefiar a cozinha do Mineirão. E era um desafio muito grande, porque eu tenho 25 anos, tenho 8 anos de profissão,
mulher negra na cozinha. É muito complicado. Eu lidava em torno com 80 funcionários. Então, você ia ensinar as pessoas o modo de preparo, de como fazer, e as pessoas olhavam para você e faziam, tá bom, viu, filha? Tipo, né? E aí eu ficava muito chateada com isso, mas eu consegui entender como eu ia mostrar isso para as pessoas, fazendo, né? Porque, infelizmente, acontece isso muito conosco na cozinha, em outros setores também. E se a gente se cala, se a gente se deixa para baixo, a gente acaba parando por ali e não atingindo o que a gente quer. Continua lá no fundo da cozinha. Continua lá no fundo, e isso acontece muito, a gente vê muitas pessoas assim, né? Então, eu resolvi realmente ser diferente, estudar gastronomia, correr atrás, fazer cursos específicos, e hoje eu consigo chefiar uma cozinha onde as pessoas conseguem muito ver a minha gastronomia nos pratos que eu faço. Hoje, no A Wine, a gente tem de entrada, pratos, sobremesas, todos contemporâneos, com toques de ingredientes mineiros. Então, eu tenho uma goiabada, uma jabuticaba, tudo nosso, muito nosso, sabe? É identidade, né? É identidade. Que as pessoas vão lá no restaurante, às vezes, pessoas que viajam o mundo inteiro e falam, nossa, chama o chefe para mim, assim, chama o chefe para mim. Aí, quando eu chego na mesa, o povo olha assim, né, dá aquela olhada. E aí eu começo a conversar, a falar um pouco do que é a minha cozinha. E as pessoas falam, nossa, eu nunca comi um prato tão gostoso e olha que eu rodo o mundo. E isso, para a gente, é muito incentivador, né? Na minha cozinha hoje tem gays, lésbicas, homem, mulher, preto, branco, todo mundo dentro de um ovo só, que é Belo Horizonte, né? E eu costumo falar isso, que Belo Horizonte é um ovo que a gente chega num lugar, as pessoas, às vezes, desacreditam de você, acham que você não vai ter potencial, mas no dia seguinte, ou depois de um tempo, elas te veem num lugar e falam, olha aquela menina que eu conheci ali. Então, cada dia eu venho me motivando mais para isso, e é uma mensagem que eu deixo para todos que estão no seu setor, né, que gostam da cozinha ou de outras coisas, que para a gente não se calar pela cor, pela raça, pela opção sexual, a gente é gente como a gente. E a gente precisa ser cada vez mais forte, porque se a gente para, ninguém vai ir por nós, né? Então, é isso. Eu sou a Tainá. Que ótimo, gente. A gente está falando do inventário da cultura afro-brasileira na culinária, né? E BH, não tem como não falar da feijoada, que eu acho que a feijoada é aquele... Não é o pé na África, é o pé em Minas, é na Bahia, é no Brasil todo. Porque vem subjugada como os escravos comiam só o resto. A gente comia só o resto. E tinha que ser pego um pouco daqui, um pouco dali, para fazer esse prato maravilhoso. Que hoje é o que a gente ama. A gente ama na feijoada. Nossa mineiridade, na nossa Belo Horizonte, principalmente. E cada mão que faz a feijoada é maravilhoso. A gente, nossas mãos negras, a gente que abraça o preconceituoso e coloca ele do nosso lado, mostrando que não tem diferença para a gente. E mesmo a gente sofrendo esse preconceito da parte deles, né? O que é legal também, Paloma, porque, por exemplo, na gastronomia, né, hoje, que é o meu ramo meio que eu vivo, meu profissional, a gente pega pratos tradicionais, como a feijoada, e transforma em pratos assim, que as pessoas falam, isso é uma feijoada? Né? Mas eu, por exemplo, eu respeito muito a base dos ingredientes, a tradição, né? Porque é nosso, né? Mas a gente precisa criar, fazer experiências, porque hoje as pessoas querem ir num restaurante, não comer uma simples feijoada, né? Então, o que eu procuro é isso, manter o tradicional, o sabor, mas uma experiência gastronômica. A finalização conta muito. Então, o respeito com os ingredientes, a origem, né, de onde vem, fazer tudo isso em um prato que as pessoas enchem os olhos, né, e a boca também. E o coração, verdade, principal. No fubá, no mercado, a gente tem um prato que a gente faz, o frango com quiabo. Que é um prato que a gente faz em casa, aquele prato que vó faz, que a gente está lá doida para comer e está ficando pronto lá no fundo do quintal com aquela galinha do pé bem magrinho. No fubá a gente faz com creme de milho, que é uma revisitação. É o que a Tainá está falando, a gente pega os nossos pratos tradicionais e estamos reinventando. As pessoas às vezes assustam, mas eu vou comer um frango com quiabo com creme de milho, eu quero o angu. Sim. Mas ele é uma revisitação e as pessoas adoram porque tem o amor, tem a nossa mineiridade, aquela coisa belo-horizontina, que a gente sabe reinventar e dar sabor aos nossos alimentos, a nossa culinária, não é verdade? Eu acho que a releitura é necessária ser feita, né? Eu falo sobre as questões das tradições. Para mim, o que é tradicional é você pegar o que está ali no passado, trazer para o presente e transformar aquilo. Então, a releitura dentro da culinária ela é fundamental
para que também as pessoas que estão chegando agora, que elas possam saborear aquilo, porque como a tecnologia vem, as cabeças também mudam, né? Isso não quer dizer que a gente vai ter que abrir mão do tradicional, mas que a gente pode fazer uma leitura diferente. Eu, por exemplo, eu faço o feijão tropeiro, como eu trabalho com as influências africanas, afro-brasileiras, eu sirvo ele com molho de tomate e com purê de abóbora com leite de coco e dendê. Olha, super Então, diferente, assim, né? a princípio, as pessoas assustam. Mas, quando provam, falam assim, cadê aquele purê? Né? Então, as releituras são necessárias. Como ela estava falando das lavras, no norte se come. Né? E é uma fonte de proteína imensa. Né? Então, assim, cada culinária ela se desenvolve diante das necessidades. Né? O que a gente tem, a princípio é isso, o que a gente tem aqui no momento para que a gente se mantenha de pé. A princípio é isso. Né? Então, exatamente. Quando falando disso, há 2 dias eu fui convidada lá no Quilombo para poder fazer uns pratos africanos típicos. E eles queriam... Qual deles? Qual quilombo? Eu esqueci o nome. domingo? Foi Oi? domingo? Da Magna. Foi domingo agora? Isso. Foi no Mangueiras. Mangueiras. Exatamente. Mangueiras. Aí eu fui lá, eles queriam um prato com mandioca e tal. Eu falei, lá na República Democrática do Congo, nosso jeito de fazer a mandioca é muito extensa e demora muito. A gente faz um longo processo para poder criar um chikwang, né? Que é, a gente fermenta a mandioca e vira numa massa, depois cozinha. E o tempo de fermentar demora muito. Aí eu não consigo fazer isso num só dia. Aí, chegando lá, falei, bom, vou ver o que vocês têm lá e vou tentar fazer o próximo que vai me lembrar mais da África. E, chegando lá, eu vi umas plantações, uma linda plantação, eu vi a plantação de mandioca, tinha folha de mandioca lá. Eu falei, gente, a folha de mandioca a gente come. Faz parte do nosso dia a dia. Como aqui feijão, arroz e feijão, lá, para minha tribo Tetela, é arroz com folha de mandioca. Sim, e eu fiz a folha de mandioca, eu cozinhei para eles do meu jeito, né? Cada cozinheira tem o seu toque. Eu coloquei meu toque no prato e servi para eles. Eles ficaram encantados com a folha de mandioca. Eles falaram que para eles a folha era venenosa. Eu falei, desde que eu sou criança, neném, eu como folha de mandioca. Estou aqui. Tá vivendo? Tá vivendo. E você se sentiu em casa, né? Exatamente. Eu acho que você se sentiu no seu lugar. E o que é legal de nós, belo-horizontinos, porque nós somos muito receptivos, a gente acolhe as pessoas, que eu acho isso lindo na gente, né? E é tão bom ouvir você falando isso pra gente. E eu lembro também que eu amei muito em Belo Horizonte. Ai, que ótimo. Eu gostei muito, gostei muito mesmo. Quando eu fui para o norte, para Gramado, não foi assim, não. Né? Para o sul, não foi assim. As pessoas são mais reservadas, mas aqui eu me senti mais acolhida. Né? Sim. Pelo povo, são mais receptivos, muito gentil. Eu gostei muito dos mineiros, sinceramente. Belo Horizontino conhece a pessoa ali na esquina da Afonso Pena, rapidinho chama para casa, vamos tomar um café, já faz um bolo, Comer um pão de um queijo. pão de queijo, conta a vida todinha e é assim. A gente é assim, não é? É isso. Mas me fala, padre, a gente está falando de toda essa comida, de todo esse abraçar, dessa alimentação, mas eu falo também do envolvimento, do inserir as pessoas nessa culinária nossa, nessa gastronomia toda, mais inclusão que eu falo, é dos nossos projetos. Esses projetos têm que ser sempre falados, esses projetos têm que ser... Não pode deixar acabar nunca, né? O que eu percebo, quando eu falei desse grupo de mulheres, alguém pode falar, mas o que está falando desse grupo? Primeiro que eu estou aqui do meio de mulheres, né? Que coisa interessante, único aqui, né? E acho interessante que a forma delas estarem juntas e eu poder assistir aquilo, né? Eu participava à distância, assim, olhando aquilo acontecer, e a forma de integração, né? A capacidade de estar juntas e solucionando as coisas e não deixar o feijão queimar, né? E continuar administrando tudo. E só um detalhe que eu queria contar, que essa cozinha onde elas fazem esse chá é dentro da tal capela, dentro da tal igreja, que agora é uma igreja nova,
e que foi toda pintada com a história delas. Então, são 14 cenas que contam a história de cada uma delas, né? É bem bonito. E durante a pintura, que é dentro da capela, um dos pintores, né, ele fala assim, não, mas eu vim aqui para pintar uma capela e chego e encontro uma cozinha. Então, ele inverteu o processo e falou assim, então não é uma capela que tem uma cozinha dentro, mas é uma cozinha que tem uma capela dentro. Né? Então, eu acho que esse ponto de encontro e a capacidade, acho que pelo fogo, né, que tá ali, a chama, né, o cheiro, né, os odores, o paladar, a expectativa de que vai ficar pronto, né, e o que a gente pode pensar em volta da cozinha, né, e a cozinha como lugar da verdade, fazendo uma distinção, como, por exemplo, a sala de visita, né, que a gente recebe as pessoas de forma para aparência, né? Sim. E na cozinha você vai falar a verdade, né? Você leva para a cozinha de casa as pessoas de confiança. Acho que isso exatamente. Eu fico pensando assim, nessa importância toda, falando de mulheres e desse espaço físico que é a cozinha, né? Só que eu vou começar num outro espaço que antes que era nosso também, logo no início da abolição. Eu gosto muito de trazer Luísa Maim, sabe? Uhum. Mãe de Luiz Gama, né, responsável pela Revolta dos Malês. Luísa Maim, ela vendia quitandas, né, nas ruas de Salvador. Era quituteira. E Luísa Maim foi uma das grandes responsáveis pela abolição, porque ela vendia o quitute e levava ali no patuá dela mensagens, né, para os demais africanos para programar a revolta e se libertarem. E é importante isso, né? O que você faz? Aí você tira a mulher da cozinha, porque ela era uma negra de ganho, né? Ela tinha esse acesso à rua, então tinha uma certa confiança nela, né? Ela poderia ir para a rua, e ela aproveitou desse momento para libertar o seu povo, para ajudar na libertação do seu povo. Né? E a cozinha é muito isso. A cozinha é um lugar onde nós, mulheres, nos reunimos, a princípio, né? E aí eu fico vendo esse momento, né, que dentro da alta gastronomia, que eu não gosto desse termo, entre baixa e alta gastronomia, é algo que eu abomino, mas como forma de exemplificar aqui o quanto é machista, né? Sim, muito. Então, é o chefe de cozinha e a expectativa que se tem é que venha um homem branco, até de olhos claros, até a sua mesa. Na minha cozinha, quando eu entrei no A, inclusive, era só homens na cozinha. E quando eu cheguei na cozinha, o povo olhou assim para mim, os funcionários. Quem que é essa aí? Aí me apresentaram como chefe, né? Essa aqui é a chefe, tá em namoro. E eu fiquei 3 dias onde as pessoas, os cozinheiros, nem olhavam na minha cara. E aí eu falei, gente, eu ia para dentro do banheiro, eu chorava. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que realmente cozinha não é para mim, não é isso que eu quero. Eu vou embora, eu vou lá, vou conversar com o dono e vou falar, obrigada pela oportunidade, mas eu não vou conseguir isso aqui. Mas aí eu conversei com um amigo meu, chefe de cozinha, branco, e falou, Tainá, não é a sua cor que te define. Você é cozinheira. Antes de você ser uma chefe de cozinha, você é uma cozinheira. E você vai ali, você vai cozinhar, você vai ensinar as pessoas, e é assim que eu quero fazer. E eu tinha dificuldade em me impor, porque quando a gente chega num lugar e as pessoas te olham de uma forma que te deixa para baixo, eu acho muito difícil você conseguir se mostrar, né, nisso. Mas aí eu pensei e falei, então amanhã eu vou chegar lá, vou falar bem. E aí eu comecei a realmente executar isso. E aí os meninos me olhavam, depois outro dia batiam nas costas, e aí, chefe? E quando começaram a me chamar de chefe, que às vezes eu nem gosto tanto assim na cozinha, mas é legal quando você vê que os seus funcionários conseguem te dar, né, te dar essa oportunidade de mostrar o seu serviço, de ver que você é gente como a gente, que você estudou, que você corre atrás das coisas. E você tem o seu espaço. Respeito ao trabalho, né? Né? Isso, e é assim, trabalho. Dentro da cozinha, o que eu falo, que a cozinha ela é muito exaustiva, né? Ela é muito cansativa. A gente dobra direto. E o que eu falo com as pessoas são assim, gente, eu sei que não está fácil, mas aqui tem que ter amor, independente de qualquer coisa, né? Mesmo que vocês estão cansados, vai lá no banheiro, respira fundo, dou um docinho para eles para poder alegrar e vamos voltar, porque o nosso cliente é o que nos traz aqui todos os dias e a gente precisa de fazer com amor, né? E aí eles já começam a ir por esse lado, falam assim, não, esse trabalho é legal, porque a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa.
E a gente precisa de trabalhar, né? Então, eu vou levando esse lado e deixando um ambiente saudável, um ambiente tranquilo, para que as pessoas gostem de estar do meu lado. E aquela coisa que eu falei daquele chefe de cozinha lá do início que jogava prato, né? Que eu falo assim, eu realmente nunca serei isso, até que eu tenha que desistir da minha profissão, mas eu nunca vou chegar nesse ponto. Que eu acho que as pessoas, nós, todas as pessoas, a gente merece respeito, né? Independente de qualquer coisa. Respeito é primordial dentro do nosso ambiente de trabalho, em qualquer lugar. Então, isso é muito importante na nossa cozinha, né? Totalmente importante. E é isso, né? Essa tentativa de nos visibilizar na cozinha veio do momento da escravidão, né? Aí a colonização chega e fala assim, não, agora nós vamos libertar esse povo aí, e eles se viram, né? E a gente teve que se virar. E uma boa parte de nós, ou das mulheres, das nossas famílias, sempre trabalhou em casas, né? Como domésticas, e em alguns restaurantes como na cozinha. E aí vem esse momento da gastronomia, chega e coloca os homens na frente da cozinha, sendo que aquilo antes era uma coisa de mulher. E nos coloca lá atrás, porque agora esse papel é mais importante para a sociedade, né? Como chefes de cozinha. E eu penso assim, é muito importante para Belo Horizonte esse título agora, né? De capital criativa da gastronomia. Mas, ao mesmo tempo, eu grito pela nossa diversidade, pela presença da nossa diversidade, como mulheres negras, lésbicas, LGBTQIs, né? Como que a Unesco nos reconhece dentro desse título. Verdade. Eu acho que é um momento importante, um espaço como esse, né? Como a gente está tendo a oportunidade de dialogar, de que forma a cidade realmente vai nos acolher. Porque boa parte de nós, a Princess tem trabalho com culinária, eu trabalho, você trabalha. Nós duas, que somos autônomas, a gente não tem espaço aberto, e vocês duas trabalham para outros restaurantes. Quantas de nós, mulheres pretas, cozinheiras, somos donas do nosso próprio negócio e temos portas abertas em Belo Horizonte de restaurante? Verdade. Eu pensei, gente, eu não tenho números, mas dentro do que a gente vai correndo aqui e ali, eu não consigo quantificar assim, nas duas mãos, assim, falar assim, não, fulano de tal é dono do restaurante, e é um restaurante de nome, que cresceu, e é um restaurante, independente se é Zona Norte, teve apoios, teve fomento. Então, eu acho assim, que é muito importante a gente pensar, sim, em políticas públicas. É importante, porque não adianta a gente... adianta, sim. É importante a gente ser protagonista dentro de um restaurante, mas é importante também que a gente consiga realizar os nossos próprios sonhos, né? Sim. De estar à frente de um negócio também que seja nosso, se for o nosso desejo. Sim. Porque se não for, não tem problema, a questão não é essa. Mas que a gente possa realmente ter as mesmas condições de fomento que a população, que é 44%, que entre essa minoria, porque nós somos declarados 56% da população brasileira, sim, aonde que o nosso protagonismo dentro da culinária, um país vasto com uma culinária tão maravilhosa dessa, aonde está o nosso protagonismo dentro dessa vertente aí culinária, né? Acho que é importante a Belotu trazer, a Unesco trazer esse evento com o Buca, poder trazer a gente e a gente poder falar voz, sobre né? ter voz. Eu achei muito Agradeço legal demais aí a galera da organização. Foi muito legal mesmo. É fundamental para a gente assim, poder falar da gente, né? E não ter o outro por detrás falando da gente. E compartilhar as nossas experiências para poder motivar mais as pessoas, que eu falo isso muito, né, com as pessoas, para elas não desistirem, né, Paloma? Porque nós somos desse meio da... Né, como acabou de dizer que a gente não gosta de dizer alta gastronomia, mas uma gastronomia que é vista, né, um restaurante que é conceito hoje em Belo Horizonte, que as pessoas vão realmente, antes, o wine, o foco das pessoas era o vinho. Hoje, com o meu profissional na cozinha, com a minha equipe na cozinha, as pessoas vão para poder comer. Sim. E isso, para mim, é muito gratificante. As pessoas falavam assim, eu vim aqui por causa do vinho, por conta da adega. Não, hoje eu venho por causa da sua comida. E eu falo sempre, a minha equipe, assim, o cardápio que eu crio junto com os meninos, eu faço degustação, a gente coloca sempre... A gente tem um bolinho, por exemplo, que é um bolinho de canjiquinha com costelinha, né? Mas assim, é uma costelinha confitada com a canjiquinha, que é super tradicional nossa, de Belo Horizonte. Aí eu coloco um queijo da Serra do Salitre, sempre valorizando os nossos ingredientes. E esse bolinho, eu posso dizer que é uma delícia, porque eu faço também esse bolinho, porém no fubá é com o nome de Pela Égua. Pois é, olha que delícia. Mas é um amor, é uma delícia. Então é uma coisa grande que a gente vai se reinventando, né? O caso se reinventando, cada um no seu jeitinho ali de fazer, e todo mundo tem seu espaço. É isso. Né? É uma delícia.
Falando de Prince, de memória afetiva, ela foi lembrando da folha da mandioca, me fez lembrar, no Alto Veracruz, eu falando com o padre, eu comia folha de batata, que era uma coisa maravilhosa. Um curso que eu fiz de reciclagem alimentícia, reciclagem de alimento, tenho pavor a desperdício, gente, tenho pavor. Sim. Aproveito tudo, casca, talo, tudo. Então, essa memória afetiva, essa folha de batata que a gente comia, era um alimento que abraçava. E ninguém gostava de comer folha de batata, porque é batata. Sim. Mas naquela época, muito pobre, a gente muito humilde, aquela reciclagem de alimento que a gente fazia, a folha de batata, a couve, a taioba, aquelas coisas todas, um alimento tão rico que a gente tem na nossa Minas Gerais, principalmente na nossa BH, né? muito É uma rico. coisa maravilhosa. Eu faço um pesto de folha de taioba, Olha só, para se comer com angu frito e coração de boi recheado. que delícia. Até água na boca. E Fantástico, lá assim. no domingo passado, lá no Quilombo, a gente tem costume também de comer folha de batata doce, que é uma delícia. Delícia. E descobri também que o povo lá comia, né? Sim. A folha de batata doce, que eu fiquei encantada também para ver essa semelhança que a gente tem, que são, às vezes, sem saber, né? Dessas conexões que a gente tem, né? Eu fiquei muito encantada e aprendi também muita coisa sobre a culinária mineira, né? Eu sou novata, né? Na culinária aqui em Minas Gerais e estou sempre querendo aprender, né? E foi muito rico saber essa diversidade que encontra aqui, né? Em Belo na culinária mineira. Sim. Eu fiquei super encantada com isso. Não, eu só com essa prosa nossa aqui, minha cabeça já está assim, ó. Tanta coisa que eu quero fazer, que eu vou pegar um pouco aqui, um pouco ali. Que é isso, a gente... Tá, não tá? Tá dando fome. Gente, vamos agradecer Padre Mauro, que ele precisa sair antes, um pouquinho antes, né? Mas se alguém tiver alguma pergunta para a Prince, que... Queria fazer uma pergunta. Tá. A partir dessa ideia interessante que vocês colocaram, da força individual e do potencial de transformação que isso emerge, eu queria que vocês falassem sobre o que, na avaliação de vocês, quais espaços precisam ser ocupados, né? Que tipo de aprimoramentos são possíveis para isso que a gente está falando aqui, da questão da herança africana na cozinha mineira, de que forma que isso pode ser aprimorado, ampliado, aumentado, vocês falaram da questão das pessoas negras no fundo da cozinha, então seja do ponto de vista do trabalho, mas também trazendo para o lado da cozinha, da gastronomia, ou seja, na cultura alimentar, o que pode ser melhorado, trazer mais ingredientes, visibilizar mais as receitas, como vocês falaram, nos restaurantes mais, digamos, mais bem comentados, vocês veem ainda muito a se caminhar e como esse caminhar pode ser fomentado, como pode ser possível? Vamos lá? Bom, eu acho que, assim, eu tenho muito sonho de ter projetos de ensinar pessoas sobre a cozinha, sobre técnicas e colocar mais pessoas como nós no topo, sabe? Então, eu acho que esse meio vem da gente, né? Nós, como referências em cozinha, em gastronomia, né? Ensinar para as pessoas e mostrar que elas têm, sim, um espaço. E no topo, nos lugares, né, de alta gastronomia, de cozinha contemporânea, quem vai conseguir realmente trazer isso somos nós, né? De trazer ingredientes básicos, transformando eles de forma... É difícil quando a gente fala isso, porque as pessoas vêm de fora querendo comer pratos de fora, né? Então, é um desafio para a gente muito grande, porque eu preciso mesclar isso. Eu tenho que ter um toque de um ingrediente tradicional, mas adaptar. Eu sempre busco fazer isso, porque aí as pessoas não estranham, porque quando você coloca no cardápio lá um ingrediente super, né, diferente, as pessoas leem assim e falam, não vou comer isso, eu vou pedir um risoto. Né? Então, essa mescla que a gente busca fazer, pegar ingredientes diferentes, até nossos, porque assim, essa parte bem africana, né, nós temos muita coisa, angu, que é nosso hoje. E a gente adaptar ingredientes básicos no tradicional, né, que hoje é a cozinha contemporânea, sempre está nessa mescla. E, para isso, acho que a gente tem que ensinar mais as pessoas. Eu tenho
muita vontade de fazer um projeto onde eu ensino as pessoas a cozinhar uma cozinha contemporânea, uma cozinha clássica. Hoje, a cozinha ela é minha profissão, meu meio, né, de ganhar dinheiro, de sustentar minha família, mas eu quero chegar numa hora que eu consiga fazer um projeto social e falar assim, olha, eu vou tirar esse tempo para poder ensinar pessoas e deixar pessoas motivadas para ser no topo, como a gente disse, né? Eu acho que é isso. Eu, de minha parte, eu estou mesmo nessa não. Essa é a minha vivência mesmo, do resgate, né? A cada dia pensando mais na questão da agricultura familiar, no voltar mesmo para as tradições. Eu vejo a população em si muito adoecida e parte desse adoecimento, parte principal desse adoecimento é a forma como nós nos alimentamos. Né? Então, a indústria vem com produtos refinados, não comam dendê, porque dendê é forte, aí tem essa cultura do dendê é forte, é gorduroso, não come. Aí coloca para você um óleo de soja refinado, um açúcar refinado, um sal refinado, né? Biscoito recheado, Vem os enlatados. muito açúcar, os enlatados. Então, eu estou muito nessa mesmo. Assim, a gente precisa resgatar nossas origens mesmo, tanto a população negra, principalmente a população negra, né? Pensando nas questões do colesterol alto, pressão alta, né? Mas a população branca também. É de reconhecer mesmo a importância do nosso povo. Sim. Né? E que a comida ali do fundo de quintal acho que a gente está vendo essa reviravolta, assim, né? Eu acho que essa comida tradicional ela tem se tornado cada vez mais importante. Né? E é isso, quando o Prices fala assim, a comida da minha terra, eu sinto falta. Porque a gente vai sentir falta, porque se ela não comer, o corpo dela vai reagir de forma contrária, o corpo vai adoecer. Então, a gente precisa reinventar. Dentro do que tem aqui de insumos, ela tem que reinventar a culinária dela para que ela não adoeça. E é por isso que a gente anda adoecendo, porque a gente abriu mão de uma culinária, da nossa culinária tradicional para comer no fast food. Também. É verdade. É só uma colocação, mas não é só isso, né? Isso aí foi tudo empurrado para a gente. Exatamente. A indústria dominou de um jeito que eles colocam um sorvete com uma caixinha bonita com morango, chocolate, e que lá dentro não tem nem morango nem chocolate. Não. Né? Mas aí o governo aceita esse negócio. A gente chegou uma época a criar um selo, não sei se vocês vão lembrar, que é um selo do café que chama BIC. Sim. Que era para falar que lá dentro tinha café. Tinha café, porque cevado, mistura. Então, assim, eu concordo um pouco com o padre quando ele fala que a gente vive um momento difícil, mas a gente vive um momento difícil há 50, 70 anos, entendeu? Porque todos os governos foram aceitando o que a grande indústria foi empurrando para a gente, e a gente, o consumidor, se a gente não lê a embalagem e um não for falando para o outro o que tem dentro daquela embalagem, a gente vai continuar consumindo isso daí. Exatamente. Se você pegar uma salsicha, que teoricamente teria que ser carne suína, Não. lá está lá, paras de frango, de ossos. De tudo. De ossos, tudo. E tem uma porcentagem de papelão também que pode. Então, cada vez mais, acho que a gente tem que falar para o outro, falar para o seu vizinho, cuidado com o que você está comendo aí, porque é um perigo. Verdade. Né? Mas é exatamente isso, por isso que eu falo da agricultura familiar. A partir do momento que a gente voltar a criar galinha no fundo de quintal, porque isso nos foi tirado, de criar porcos, galinhas, e aí ter horta já não era algo legal, porque isso tudo é o comércio, gente. É o comércio que coloca na cabeça da gente que não é bom mais. Então, para eu ser bacana, para eu ser legal, eu vou ter que deixar de comer aquilo. E é para comer galinha de pé fino mesmo, galinha dura que vai ficar cozinhando ali, que gasta um pouco mais gás, que coloque talvez na panela de pressão. Vai para uma lenha. Uma lenha é uma delícia. Né? Isso, porque você vai comer galinha que cresce em 10 dias, frango que cresce em 10 dias. Né? Acho que a gente precisa fazer esse resgate mesmo aí. Com certeza. Né? Porque a indústria é isso, a indústria está aí para isso, para colocar, para nos injetar alimentos. Né? E para isso poder acontecer, temos que se tornar a maioria, né? Sim. Se a gente desiste, nunca vai acontecer. Ninguém vai fazer isso por nós. Verdade. Como a Taina falou, né? A gente tem que persistir e treinar outras pessoas para também se juntar a nós nessa luta. Senão, assim, a gente não vai para frente, não. Além de as famílias ter suas discriminação. Eu também, como africana,
quando cheguei aqui, teve muito preconceito, Sim. né? De onde eu veio. Não, dói até lembrar. Até as pessoas me perguntavam, tipo assim, se eu dormia com leão, com girafa. O exótico, né? Exatamente. A realidade lá não é essa, não. Não é a África, não é só floresta, não é isso. É igual aqui. Tem casa, tem casa, tem floresta, tem museu. Eu principalmente, eu vi o leão lá no zoológico, entendeu? Eu não convivo com leão. Pessoa me pergunta se a gente lá come frango, porque ele sabe se a gente come insetos, entendeu? Se a gente come insetos, sim, e a gente está orgulhoso disso. Sim. Mas o frango também a gente come, né? Comemos de tudo. Tudo possível que dá para comer, a gente come, entendeu? Aí a gente nós sofremos muito desse preconceito também, entendeu? E foi também uma das razões, né, para poder se juntar na luta dos afro-mineiros, né? Ser mais reconhecidos, ser mais aceitáveis na sociedade, para ser quem nós somos, para não ser rejeitado pelas nossas origens, pelos nossos jeitos, não. Sim. Nós somos assim vamos ficar assim, né? É nosso jeito. Não podemos mudar para agradar os outros. Não, não é assim, não. E essa mudança para poder, né, a nossa comida ser mais reconhecida, como estamos falando, é só nós que podemos fazer ela acontecer. Sim. Se nós deixamos, ninguém vai fazer por nós. Ninguém vai lá, não vai lutar, não vai acontecer, não. E nós mesmos, africanos, afro-mineiros, nós mesmos que temos que fazer isso acontecer. Com Senão, certeza, exatamente. Tem uma pergunta ali, bem? Tem aqui, temos perguntas aqui, ó. Sim? Tem uma lá. Sim. A gente atende pelo Soul Delivery e se chama Malewa Food. Malewa Food, Malewa porque é nome de restaurante popular lá na República Democrática do Congo. O povo, o restaurante popular lá chama de Malewa. E a gente quis trazer também esse nome aqui para a pessoa conhecer. É comida típica, né? Lá nos Malewa a gente só come comidas típicas do país. E isso que a gente faz aqui também. Fazemos só comidas típicas e readaptação, porque também lá no Congo temos algumas influências de Oriente, dos árabes, como o samosa, o shawarma. A gente tem também nossas readaptações lá do Congo, a gente faz do nosso jeito que a gente gosta. E agora nós se apropriamos também disso e faz parte da nossa culinária. E isso que a gente está fazendo também aqui, nosso restaurante chama Malewa Food e fica no bairro Jaraguá, na região da Pampulha. Sim, que maravilha. Eu já fui em Dubai, já comi o bolinho de canjiquinha. Pela égua. Sim. Qual é o seu processo de criação? Como que você monta essas ideias para fazer o resultado? As nossas receitas são todas do meu chefe, Simvaldo Espírito Santo. Eu só dou o meu toque ali de tempero, aquela coisa. O povo fala que eu sou baiana. Eu falei, não, gente, sou mineiríssima, Belo Horizontina, eu sou desse ovo aqui. Mas eu tenho, assim, aquela vontade de a gente pega tempero daqui, pega tempero dali. Morei um tempo fora do Brasil, na Itália, e mesmo assim conheci muitos africanos maravilhosos. Tenho amizade com muitos até hoje, que me ensinaram alguns temperos também. Os que não me ensinaram, eu falei, eu roubei um pouquinho, que eu sou assim. Mas essa é tudo à base do amor, mas principalmente as nossas técnicas. Hoje a gente usa muita técnica na cozinha, né? Para a receita dar certo. Eu comentando com a Tainá de receita doce, eu falei, eu sou péssima para doce. Fui aprender a fazer pudim depois de errar 10. Fiz o pudim de copo, pudim de bacia, que ele derramava todo assim. Então, o pela égua mesmo. O pela égua, quando o chefe foi fazer essa reprodução, que tem o pela égua, que eles falam que o pela égua é de São Paulo, que é um prato quente também, mas é um prato completamente diferente do nosso bolinho, né? Sim. Completamente diferente do nosso bolinho. Esse a gente faz com a nossa base prática, que é bem barata, vamos fazer assim, que é um insumo que a gente tinha como muito barato o fubá, o milho. Na épocas antigas, o fubá era o que alimentava o povo.
que era aquela comida barata que você comia de manhã num fubá suado. Sim. No almoço já tinha o angu pronto. E para o café da tarde a gente fritava aquele angu do almoço que sobrou. Comia. Não é verdade? Então, vem isso tudo, vem isso tudo. É um bolinho que você come, você pode falar, é um bolinho que você come, que te acolhe, que te abraça, não é verdade? É isso tudo. Queria agradecer a todos vocês. Foi incrível ver o painel com 4 mulheres negras. Eu vi os outros, eu concordo, foi o melhor painel disparado. Obrigado pela aula. Foi incrível ver vocês. Que maravilha. Nós que agradecemos, né? Obrigada, não. Nós que agradecemos. Mais Acho que uma? temos mais 2 perguntas aqui. Você também quer fazer uma pergunta? Então, vamos fazer a pergunta e vou devolver para a gente poder fechar por causa do horário do hotel. Na verdade, eu não quero fazer uma pergunta, quero só fazer um diálogo aí com vocês. Meu nome é Juliana, eu sou... Vou tirar a máscara aqui um pouquinho. Sou chefe de cozinha, tenho um restaurante que chama Cozinha Santo Antônio, e eu sou também historiadora. E, no momento, eu estou fazendo um mestrado sobre a comida mineira. E eu achei, assim, estou muito impressionada com a fala de vocês, né? Eu, na verdade, me sinto uma ignorante a respeito da comida africana. E estou surpresa com algumas coisas que foram ditas aqui. Por exemplo, ela falou das larvas, né? Desse hábito de comer as larvas das palmeiras. E a gente tem um registro... Gente, espera aí que eu tenho que tirar o brinco, me salva. Existe um relato do século XVIII, num documento, que fala sobre o hábito dos mineiros de comer o bicho de taquara, que eu acredito que seja o mesmo que você está falando. E é tão interessante porque alguns historiadores fazem uma leitura desse hábito como sendo porque as pessoas passavam fome. E eu sempre paro e fico me perguntando, será que isso era fome? Ou se, porque, de fato, isso era um hábito. As pessoas comiam porque elas gostavam, né? Tinham naquilo ali uma iguaria. Né? E nesse documento, eles até relatam como que era feito, que eles jogam a larva numa gordura, tem que ser uma gordura bem quente, caso contrário, ele vira uma coisa horrível, um veneno na boca. Né? Então, estou citando esse caso aí, porque eu fico pensando, até pelo próprio nome da mesa, que é o inventário da cultura, como é que é? Da cultura afro-mineira na culinária... mineira. Afro-brasileira na culinária Mineira. E aí eu fico pensando, o que é o inventário? Né? O inventário é justamente a gente reconhecer e a gente falar sobre as coisas. Então, é lindo a gente ver o tanto que tem da cultura alimentar negra na comida mineira, e é assustador a gente ver o tanto que a gente é ignorante em relação a isso. Né? Então, eu, na verdade, quero também expressar o meu desejo de que a gente possa ter um diálogo entre todas as culturas, em todos os pontos da cidade. Né? Acho que a escolha do nome do evento como BH é um ovo é até uma provocação para a gente. Né? Assim, se é um ovo, eu acho que a gente pode explodir esse ovo, a gente pode pensar do que de novo que pode nascer BH é um ovo de né? dinossauro, muito grande, vamos dizer assim. Mas até que o que ela falou, falando que joga na gordura, é assim mesmo que a gente cozinha. Pois é, tá Exatamente. Aí a gente vê mesmo a semelhança. Eu nem sabia, acabei de saber agora, né? Sim. É assustador mesmo de ver. Como né? a gente é ignorante, né? Eu fico pensando isso, e como que é importante esse tipo de encontro para a gente também se descobrir, né? E se conhecer, e que, não sei, quem sabe que daqui nasce um esforço de fato, inventariar esse encontro entre as culturas e como que essa né, eu fico receosa de falar algumas palavras, né? Mas como que essa mistura, né? Se de fato houve uma mistura, né? E que hoje a gente enxerga e a gente prova isso na comida mineira, né? De onde vem isso, né? Quais são as origens disso tudo? Então, isso que você falou também do angu sem sal é uma coisa que existe, né? Uma grande discussão. Paulista come angu com sal, mineiro come angu... paulista come com sal e mineiro come sem sal. Por que será? Né? Então, o meu desejo é muito isso. E uma outra observação também que eu queria fazer sobre o Pela Égua, né? Porque Pela Égua é o nome da canjiquinha, né? Assim, em alguns lugares, e não só em São Paulo, né? Aqui em Minas também se referia muito à canjiquinha como Pela Égua,
porque ela causa uma deficiência da vitamina B, alguma coisa, que dava uma doença de pele, né? Sim. E a queda de pelo, né? Então, por isso que tinha Eles esse nome usaram de só para dar o pela nome ao égua, né? prato, porque era um prato quente, diz São Paulo, né? Mas é isso mesmo, estudando eu um pouco que eu consegui estudar. Então é Que isso, maravilha, gente. Parabéns por vocês, né, Nós que estarem agradecemos. aqui. É muito bacana, eu acho que é muito importante que a gente tenha esses espaços de diálogo. E eu desejo profundamente que poder aprender mais, né, sobre a cultura alimentar dos africanos, né? Acho que isso vai ser muito importante para o nosso futuro, porque eu acho que tradição também é isso, né? Tradição não é só a gente olhar para trás, é a gente olhar para trás, a gente escolher o que a gente quer trazer para o presente e a gente pensar que futuro que a gente quer construir para essa comida aqui desse nosso estado. Só fazer uma colocaçãozinha rápida aqui. A única coisa que ficou para mim, assim, a gente não falou dos povos tradicionais, né? A importância dos povos tradicionais dentro dessa nossa culinária também. Porque a gente pensando em questões de aquilombamento, né? Pensando nos quilombos em si e dos povos que aqui já existiam, né? A importância dos índios dentro dessa culinária, dos modos de fazer, nas tecnologias, né? de rolar, e na mania, né, na cocção, né, dos fornos feitos na terra, é super importante também, tanto quanto, né, a importância dos povos muito, né? a importância dos povos tradicionais que sofrem também porque acho que a Lei 10.639, por mais que ela abranja a questão dos índios, nós negros conseguimos nos beneficiar de alguma forma, um pouco mais do que eles. Então, é importante a gente sempre lembrar da importância dos índios também dentro desse inventário gastronômico. Vamos finalizar, amores? Acho que tem mais uma pergunta. Tem mais? Oi. Eu me chamo Thiago, sou chefe do restaurante Noca. Eu só queria partir de uma pergunta que a Kelma fez, que ela provocou a galera na mesa aí sobre isso. Vocês sabem de alguma mulher preta que é dona de um restaurante que abre a porta para a rua? E a Tainá também falou sobre, não, meu sonho é ter negócio de formação para a galera. Eu fico pensando se essa mão de obra de mulheres pretas precisa ser formada, porque, assim, eu já rodei algumas cozinhas aqui em BH, em São Paulo, e todas têm alguma mulher preta muito competente lá. Uhum. Ela só não é a dona do restaurante. Uhum. Então, assim, a minha questão talvez seja, não sei se elas precisam ser formadas. A questão é, inclusive, a minha sous-chefe é uma mulher preta. Uhum. O que vocês acham que falta de perspectiva ou de oportunidade, ou, sei lá, o que precisa mudar para que isso se torne uma realidade hoje? É Flávio, né? Tiago, desculpa. Tiago, é aquilo que eu falei, políticas públicas é fundamental, porque não só na cozinha, a gente está falando de cozinha que era um lugar para ser nosso, né? A cozinha é para vocês, mulheres pretas, mas se a gente externar isso, sair da cozinha, somos minoria em qualquer cargo de chefia, em qualquer posição de destaque, dentro de qualquer empresa, dentro da tecnologia, na engenharia, na medicina. Isso é uma questão de política pública. Nós só não somos, a maioria, na frente, chefes dos restaurantes, porque a sociedade não nos possibilitou que fôssemos, né? E a gente não é dono porque, dentro de uma política de fomento, é mais tranquilo ter um branco que tem um fomento familiar, né? Que herdou de pai, de avô, né? E essa herança nos foi tirada. Nós somos trazidos do outro lado do Atlântico para cá sem nada, né? Com a ideia de que devêssemos esquecer tudo dando volta 7 vezes em volta de uma árvore. Então, assim, a gente chega aqui e sobrevivemos, porque já era para ser dizimada a raça negra dentro do Brasil. Então, se não formos dizimados, nós estamos batalhando. E a gente precisa que tenha políticas públicas para isso, para que essa subchefe chegue a chefe ou que chegue a dona do restaurante dela, se ela escolher ser dona do restaurante. Que ótimo. Faz, amor, sua última pergunta, linda. Ai. Gente, primeiro agradecer a vocês por estarem aqui, porque foi muito, muito, muito rico e muito feliz esse discurso, tá? Esse diálogo.
Vou fazer uma pergunta. Eu percebo que vocês trabalham em projetos que têm um posicionamento comercial diferente, ainda que as duas trabalhem com um resgate de raiz. E eu percebo que, durante muito tempo, dentro do que a gente classifica como alta gastronomia, sempre houve uma tentativa de trazer algo mais enraizado, algo que seja mais ancestral, que seja a nossa mineralidade, de uma forma muito discreta. Sempre pratos europeus com pinceladas de raiz, e, às vezes, pratos que são considerados de raiz, mas com cara de europeu, para que seja aceito socialmente e comercialmente. Então, a minha dúvida, o que eu queria trazer como questionamento para vocês, o que vocês acham que a gente consegue fazer para que, nos dois lados, isso melhore? Para que um restaurante mais comercial, que hoje precisa lutar com o cliente para convencer para ele que o risoto não é a melhor ideia, o que a gente precisa fazer para a gente trazer um prato que é, de fato, originalmente da nossa essência, da nossa raiz, e convencer ele de que é uma boa ideia consumir isso? E, do outro lado também, de um projeto que é tão originalmente ancestral, que traz toda essa referência, o que a gente precisa fazer na nossa sociedade para convencer as pessoas de que vale a pena consumir esse produto e toda essa cultura que está envolvida? Bom, do lado restaurante, né, de cozinha contemporânea, onde as pessoas saem para poder ter comemorações de momentos, eu acho muito complicado, mas eu acho que é um trabalho que tem que ser feito lentamente. A gente não pode assustar o cliente e falar, ó, aqui não tem mais isso. Então, o que eu tento trazer sempre? No fim de semana, eu coloco um menu sugestão do chefe. Alguns dias a gente escreve no quadro um menu sugestão do chefe, para dar liberdade para o cliente, que se ele quiser comer um prato super afetivo, super tradicional, ele vai ter. Mas se ele quiser comer um prato contemporâneo, que hoje o contemporâneo realmente é mesclar, trazer o tradicional e dar toques com alguns ingredientes, com algumas técnicas diferentes, você consegue também. Então, na minha cozinha, eu sempre busco isso, eu sempre busco, aos poucos, ir inovando. O AA, onde eu trabalho hoje, era um restaurante de buffet, onde as pessoas iam para tomar o vinho e serviam no buffet algum petisco. Né? Como eu disse para vocês, hoje lá já as pessoas vão para poder comer. Né? Então, assim, eu tenho pratos no cardápio que são completamente autorais. A gente tem um risoto de canjiquinha com ossoburco suíno confitado, finalizado com crisp de couve. Então, é um prato completamente com ingredientes nossos, né? E tem também um prato tradicional, um risoto tradicional. Então, eu acho que é dar liberdade do cliente que está ali no momento para ele poder ter escolha do que ele quer. Né? Eu acho que a gente não pode, assim, obrigar, é isso que você vai comer. Tem os projetos, como o seu projeto, que a gente estava até conversando sobre isso, que as pessoas procuram ela porque sabem que é isso, elas vão comer isso. Né? Agora, nos restaurantes que já têm uma história, que já tem uma cozinha, aos poucos a gente dá a nossa cara. Porque quando tem um chefe de cozinha, um cozinheiro que tem a liberdade de se expressar, ele sempre faz isso, ele cria pratos, ele cria eventos, trazendo essa mistura regional, traz um chefe que sabe que a pegada do chefe é essa, ou seja, o cliente vai ali, ele vai comer isso, ele já sabe o que ele vai comer. Então, acho que nós, como frente da cozinha, aos poucos, é um trabalho que tem que ser feito lentamente, não de uma forma assustadora, sabe? E ter isso no cardápio, as opções. É isso, Tainá, perfeito. Eu acho que é isso. No caso dela, é credibilidade, né? No meu caso também foi. No início, assim, eu consegui trazer para a culinária de Belo Horizonte algo que as pessoas não estavam muito acostumadas a ver, a não ser que fosse na casa da avó. E aí, às vezes, também os avós nem estão fazendo aquilo mais por causa dessa questão comercial que a gente falou. E é isso, introduzir aos poucos, no seu caso. No meu caso, aqui tudo tem esse conceito mesmo, de comida afetiva com tecnologia ancestral. Então, a ideia é essa, é trazer técnicas, eu faço torresmo de lata, carne de lata, é trazer essas questões, é trazer o oropronobis, o quiabo, né? E também com forma de releituras, de apresentações, mas eu uso muita coisa de barro cru, né? Nem cerâmica, mas eu uso muito barro cru, eu uso alguidás, que já são potes da religião de matriz africana, e isso não tem nada a ver com a comida de santo, mas eu faço essa mesclagem para mostrar a identidade da diversidade, que é isso, a identidade da diversidade da culinária afro-brasileira. Né? Porque a gente pode,
combinação a gente pode trazer de onde for. Eu, em breve, ano que vem, já estou com uma passagem marcada para Cuba, e aí eu quero criar alguns pratos baseados nos na comida brasileira com a cubana, com os afro-cubanos. Entendeu? Então, é isso, é trazer, é sem limite mesmo. Assim. Sim. Mas eu me possibilito isso, porque né, eu estou à frente do meu negócio. Mas é muito difícil mesmo, até mesmo para a sociedade em si. Aceitação. Aceitar. Né? Eu queria só engajar um pouquinho a pergunta do chefe, né, que ele disse. A gente tem aqui em Belo Horizonte hoje o chefe Ivo Faria, que é negro, né, a Nayara, que é filha dele. E eu sou uma chefe de cozinha negra. Eu vejo que a gente tem espaço, mas a gente quer cada vez mais, sabe? Não é que não tenha. O projeto que eu quero fazer é porque eu quero incentivar pessoas a chegar num espaço. Porque, às vezes, muitas pessoas se calam. Porque acontece, a gente sofre preconceito, como outras pessoas também sofrem. Para quando chega ali no tanque, né? E não quer ir mais para, adiante. sabe? Então, assim, a minha ideia, o meu projeto que eu tenho para poder seguir com ele, é para as pessoas não pararem, que elas podem chegar mais longe. Não que não tenha, né? Então, esses projetos como o Cumbuca, quando a gente vê alguns projetos quando valorizam a nossa voz, isso é muito legal. Porque a gente consegue falar assim, olha, não é só uma cozinheira que está ali na cozinha negra, tem uma chefe de cozinha, tem uma subchefe, tem o chefe Faria, mas são poucos. Então, a nossa vontade é ver cada vez mais. Sim. Eu acho que é isso, né? Exatamente, ver Foi cada excelente, vez mais em vários papéis diferentes ali na cozinha, né? E eu só tenho que agradecer por todos vocês Também. que estiveram aqui Obrigada. presente com a gente. Foi muito gratificante conversar esse bate-papo com vocês. Essa prosa boa demais. Prazer da conhecer. conta. Que BH é um ovo e nós vamos nos encontrar muitas Verdade. vezes por aí. Gente, nós agradecemos a todos vocês que estiveram aqui, a vocês, Padre Mauro que teve que sair antes, agradecemos de coração. Como eu falei, essa prosa boa demais da conta. A gente poderia ficar aqui até o tardar da noite. Com cerveja Ai, e torresmo, né? Com cerveja e uma cachaça. Mas a Ninguém gente acaba cachaça, aqui ninguém merece. agradecendo a todos vocês, viu? Uma boa noite. Obrigada. Tudo de bom.